Muita conversa mole se disse e se escreveu nesta terça, ontem, sobre o julgamento do recurso de Luiz Inácio Lula da Silva, apresentado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contra a sua condenação, decidida pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do tal Tríplex do Guarujá, ou Triplex, as duas pronúncias são corretas, as duas grafias com e sem acento, na verdade eu prefiro Triplex. Houve destaque para ao menos duas irrelevâncias. E um dado essencial, Maiara, foi ignorado. Bem, nós vamos contar aqui. Ai, menos por você, né, Reinaldo? É. E daí? Até agora é. Se mais alguém der destaque, pronto, eu e mais alguém. Até que não se dê, eu. A primeira irrelevância. João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4, negou o pedido da defesa do ex-presidente para que ele fosse novamente interrogado. A defesa tem a obrigação de fazê-lo, é claro, né, de entrar com pedido. Quando menos para marcar posição, mas tinha certeza de que o pedido seria recusado. Claro. Este vinha ancorado, ô Vólio Bene, você que conhece direito também, num pressuposto. O de que Lula não tinha sido interrogado ainda com a devida isenção. Né? Aceitar um pedido como aquele corresponderia a admitir que o juiz Sérgio Moro cometeu um erro, uma falha ou uma omissão formal, o que comprometeria, por óbvio, a sua sentença. Seria como dar de barato que a atuação do magistrado agrediu o direito de defesa do réu. É claro que Gebran Neto não iria aceitar. A imprensa tratou a negativa como uma derrota importante. Não é. E é evidente que os advogados de Lula não esperavam resultado diferente. Eles pretendiam chamar atenção para o que eles consideram, uma variante do cerceamento do direito de defesa. Pronto, é isso. É uma coisa que você faz na defesa. Será que o Cristiano Zanin, que é o advogado Lula, esperava que o Gebran Neto falasse, sim, vamos ouvir o Lula, afinal, o Sérgio Moro não fez direito ao seu trabalho? Não vai acontecer de maneira nenhuma. Esqueça, nunca. Muito bem. A segunda irrelevância, por mais buliçosa, barulhenta que seja, diz respeito à manutenção da ordem no dia do julgamento. A estupidez reinante, Maiara, entre os não petistas e em setores ligados à justiça transformou o evento do dia 24 numa das datas mais importantes da recente história da República. O que é um despropósito, o que é uma burrice, o que é uma ignorância. Lula não poderia querer nada melhor do que isso, meu querido Vólio Bene. Obviamente, ele ficou furioso com a estupidez dita pela Gleisi Hoffmann, que eu vou fazer uma denúncia conterrânea da Maiara. Esses paranaenses. Senadora do Paraná. A senadora Ré preside o PT e ela fez o quê? Chegou a prever cadáveres, nada menos do que cadáveres, caso o ex-presidente seja preso. A Gleisi é do tipo que desce para o play e não sabe brincar. Lembra o Joselito, que não sabe brincar? Sim. Era uma personagem que tinha. Né? Joselito, ele não sabe brincar. A Gleisi desce para o play e não sabe brincar. Quando eu era criança, o Maiara, eu era menino de rua, menino vadio. Os meninos, ao menos, gostavam de simular guerras em terrenos baldios. Uma perifa, aquela coisa. Mas não é só na perifa, eu também fazia isso. Uma das armas eram sementes de mamona. A semente de mamona, quando é verde, dói. Dói. Se você acerta uma semente de mamona verde, dói. Ela está cheia d'água, ela está pesada. E quando ela está seca, ela gruda na roupa. Então a gente se tacava mamona. Mas ninguém se machucava. Sabe por quê? Porque a Gleisi não estava lá. A Gleisi não sabe brincar. Nem de democracia. Né, Gleisi? Sigamos. Aliás, eu fiz uma proposta no meu blog que eu mantenho, petistas. No dia do julgamento, põe a Gleisi em prisão domiciliar, partidária. Deixa ela em casa, assistindo uma disputa do Bayern de Munique versus o Bayer Leverkusen. Explica pra quem não pegou. Para quem não pegou, é o seguinte, aspas rápida, né? Em novembro, um italiano chamado Luca se machucou numa guerra de torcidas italianas. A partir daí, estádios afora na Europa
passaram a botar uma faixa italiana dizendo Força Luca! Força Luca! Alguém mandou a foto para Clara Glaze e ela leu lá Força Lula! E ela disse, olha, o torcedor do Bayern de Munique dizendo Força Lula! Por que diabos um torcedor do Bayern de Munique diria Força, mas eu levaria uma faixa chamada Força Lula, não é? Poderia, um brasileiro que mora na Alemanha, não faz o menor sentido. E ela disse, Força Lula. Ô, Glaze, petistas, coloquem a Glaze em prisão domiciliar, tô falando, tá? Informal, né? Aliás, os petistas ontem tiraram o sarro dela, vocês viram, né? Um monte de gente ficou tirando onda dela. O governo do Rio Grande do Sul decidiu esvaziar os prédios públicos à volta do tribunal. Também pediu que o Planalto deixe de sobreaviso Exército e Força Nacional de Segurança. Transforma-se o julgamento de um recurso que ainda nem tem caráter definitivo, no que respeita à inelegibilidade do Lula, numa operação de guerra. Quem ganha com isso? Mais uma vez, obviamente, é Lula. Os grupos de direita... E como a ignorância histórica pesa nessas horas, não é mesmo? Transformaram a decisão TRF4 naquilo que ela não é. Metáfora, antecipação da eleição de 2018, deste ano, como se a provável derrota de Lula no tribunal correspondesse à derrota eleitoral do partido. O que é mentira. É preciso ter um cérebro de minhoca para não perceber que a decisão do dia 24 se transformou para o partido apenas em mais um instrumento da disputa eleitoral, em mais um meio, não num fim. Porque se fosse num fim, Lula condenado acabou. Não, é um meio, é um instrumento. Em vez de organizar protestos, esses adversários do PT de direita deveriam tomar um chicabom, por exemplo. Por que não vai tomar um chicabom? Isso é uma citação de Nelson Rodrigues, tá? Pra quem não sabe. Né? Já contei aqui, acho. Né? Uma passagem de Nelson Rodrigues que ele disse que a viúva enterrou o marido de manhã e à tarde ela já estava no portão tomando um chicabom. Se é que me entendem. Então é o seguinte, vão tomar um chicabom, vão ao cinema, por exemplo, arrumar uma namorada, um namorado, em vez de ficar só na internet cuidando de masturbação política. Né? Podiam ler um livro. Qual livro, Reinaldo? Qualquer um. Ler. Pode ser qualquer coisa. Seria uma experiência nova para a maioria. Sei lá, mas fazer campanha eleitoral de graça para o PT que não deveriam. Essa gente não ressuscitou o partido com uma única ação estúpida. Trata-se de um conjunto, de um método. E o relevante, eu não disse que é uma coisa relevante que ninguém levou em conta? Disse. E o que é relevante? Atenção. Isto que eu vou falar é relevante, porque se não mudar a coisa agora, pode mudar depois num tribunal superior. Vamos ver o que é? E atenção, eu não sou o único a saber disso, não. Todo mundo sabe. Vamos lá. Nesta terça, a defesa do Lula entregou ao TRF um documento, uma petição, na verdade, com a prova de que o tal tríplex de Guarujá foi penhorado, Maiara, por decisão da Justiça para fazer frente a uma dívida de quem? Da OAS. Notem, já se sabia que a empresa incluía o imóvel entre seus bens na emissão de debêntures. Emissão de debêntures, basicamente, você toma um dinheiro emprestado, emite título e entrega para o banco. Está aqui. Os meus bens são esses, em última instância. Se eu não pagar, de volta o empréstimo, você toma meus bens. Aí disseram, isso é normal fazer. Às vezes a empresa faz isso, o bem ainda está sub júdice, mas ela pode fazer isso. Tá, se isso é normal, o que eu vou dizer agora não é. Numa demanda de uma empresa chamada Massif S.A. Materiais de Construção contra a OAS Empreendimentos S.A., a segunda vara de execução de títulos extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios incluiu o tríplex de Guarujá entre os bens da OAS penhorados para fazer frente à dívida. A Massif passou a ser fiel depositária de tais bens, também do apartamento. E agora? Bem, nós, os que não queremos que Lula ou outro petista se eleja presidente da República em 2018, neste ano,
Podemos olhar para o outro lado, ir à rua, levantar bandeira, fazer de conta que a justiça pode penhorar um bem de Lula para fazer frente a uma dívida da OAS. De sorte que agora a Massif é fiel depositária de um apartamento que, na verdade, pertenceria ao ex-presidente. E aí não adianta vir com a história, não, mas é que nunca esteve no nome dele mesmo, esteve sempre em nome da OAS. Bom, aí é uma questão de crença, não de documento. Porque se a justiça está penhorando o bem como bem da OAS é. Ou alguém consegue provar o contrário? Olha aqui. A justiça tem várias instâncias e esferas, mas o sistema judicial é um só. Ou será que o apartamento pode ser da OAS lá para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e pode ser do Lula para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Pode? Pode? Não são duas instâncias da justiça, duas esferas da justiça, melhor, que uma estadual e outra federal? Ou bem o juiz Sérgio Moro ignorou a evidência de que o tríplice não pertence a Lula, não para efeitos legais e no Estado de Direito é o que tem de ser levado em conta, ou bem a segunda vara de execução de títulos extrajudiciais do Tribunal de Justiça do DF surrupiou um apartamento de Lula por meio da penhora para fazer frente a uma dívida não paga pela empreiteira. Isso não faz o menor sentido. Acho cretino o debate se Lula deve ser vencido nas urnas ou nos tribunais, ou ainda nos tribunais e nas urnas. O que me importa é a manutenção da ordem legal, para a qual os petistas nunca deram bola. E por essa razão, eu os combato há mais de 30 anos. Como não sou petista, nem pelo avesso, porque você pode ser petista pelo avesso, né? É disfarçado? Não, petista pelo avesso é o seguinte, você opera com os mesmos critérios do PT, só que você está do outro lado. É isso. É um nazista e um comunista. O nazista é um comunista pelo avesso, o comunista é um nazista pelo avesso. Só isso. Mas a peça é a mesma. Como uma jaqueta, uma camisa que está pelo avesso. A peça é a mesma. Apenas as coisas são espelhadas. Como eu não sou petista nem pelo avesso, essa tal legalidade numa democracia é o principal esteio do meu pensamento. E estou pouco me lixando para o que pensam os profissionais do petismo e os profissionais do antipetismo, que são apenas dois meios fáceis, quase sempre pouco honestos e imorais, de ganhar a vida. Eu, Reinaldo Azevedo, prefiro trabalhar. Turn down for what?